Já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Hoje a internet já começou ali, deu um travozinho, né, Ruth? A gente tem as batalhas espirituais para apresentar o programa. E também nós temos... Não precisa abrir ali, não. Não. Nós temos as batalhas também contra a internet, que de vez em quando está caindo. E isso atrapalha o nosso raciocínio, né, Ruth? Às vezes a gente está ligado numa matéria, alguma coisa, e quando a internet cai, a gente, quando volta, já não volta no mesmo pique, na mesma unção, no mesmo poder, né? Mas para a honra e a glória daquele que tudo fez, que tudo sabe, eu quero só ler uma partezinha importante. Você que tem aí a Bíblia, pega a sua Bíblia no Salmo de número 91, é o salmo mais conhecido, né, para as pessoas, é um salmo de muito poder. E eu quero meditar um pouquinho nesse salmo junto com vocês, para que a gente possa decifrar a vontade perfeita daquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Salmo 91 diz um versículo interessante, Ruth. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nesse versículo, eu saúdo a todos com a paz, né? Que o Eterno venha abençoar ricamente você e toda a sua família. Né? Obrigado por você que está curtindo aí, está compartilhando, entrando no programa. Vamos crescer esse programa. Então, Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? A palavra, nós vamos para o verbo. O verbo é habitar. Habitar significa morar. Alguém que mora em uma casa, alguém que mora numa cidade, alguém que mora nas montanhas, na roça, na fazenda. Então, o que habita? Ou quem habita no esconderijo do Altíssimo? Esse esconderijo do Altíssimo, Ruth, é a maior proteção que Deus dá para o ser humano. Porque aquilo que Deus esconde, o diabo não acha. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora sob a proteção de Hashem, do Eterno. Adonai. Porque quando o termo diz assim, o habitar, habitar é morar, é conviver. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você está com certeza protegido pelos anjos de Deus. E ele ainda diz no versículo 2, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio. Quer dizer, nós pregamos no judaísmo o monoteísmo, né? O que é monoteísmo? É a vocação de um Deus único. Por exemplo, nós só oramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é só um Deus. Só existe um Deus para nós. Ele é tudo em todos. E todos estão diante dele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Está acima de tudo que nós falamos. Então, aqui diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que eu confio. Quer dizer, eu direi ao Senhor, tu és o meu baluarte, meu escudo, minha fortaleza. Então, quando você estiver em caso de situação complicada, porque há dias que a gente passa adversidade e tribulações em nossa vida, que a gente quer fugir, Ruth. É por isso que muitas pessoas, eles não conseguem suportar tanta tribulação em suas vidas, e daí eles tiram o quê? A sua própria vida. Por quê? Eles não têm a guarda do esconderijo do Altíssimo e nem habita na sombra do Onipotente. Nós temos que habitar nesse esconderijo do Altíssimo, porque, como eu disse, aquele que Deus esconde, o diabo não acha. Às vezes, quantas vezes, se você
habita no esconderijo do Altíssimo. Quantas vezes o diabo te procurou, até pelas madrugadas, e não conseguiu te achar? Não te achou. Porque aquele que Deus guarda, o diabo, e aquele que Deus esconde no esconderijo do Altíssimo, o diabo procura de toda maneira e não acha. Eu falo, o diabo são os adversários, os inimigos, que às vezes quer fazer o mal, mas não encontra brecha, né? Mas, Ruth, nós vamos começar a oração, a brachá, tefilá? Vamos. É a oração do Sidu, né? O Sidu é o livro de oração do povo judeu. O Azinei está dizendo assim, bom dia, tio e tia. Bom dia. Bom dia, Azinei. Um abraço para você, meu amigo. Vamos lá. Nós vamos fazer, porque no livro de Sidu tem oração para todos, para tudo que você precisar, né? Aqui nós vamos para a bênção do sustento. Ainda diz que é no período de verão. Abençoa nosso Pai em todas as obras de nossas mãos. Abençoa nossos anos com orvalho de favor, de bênção, de generosidade, que haja em seu final vida saciada de paz, como nos anos bons, para a nossa bênção. Pois o bom Deus é benfeitor, és tu. Abençoa os anos. Bendito és tu, Adonai, que abençoa os anos. Até aqui. Que o Senhor venha nos abençoar, né? Mandando chuva, mandando prosperidade, mandando sustento. Porque a gente sabe que, assim como nós, as plantas necessitam também de água, os pés de caju, os pés de manga. Se não tiver, não vai para frente, né? Ruth, esse costume de orar porque o judeu não come sem antes ter orado, agradecido ao Eterno. Baruatá, Adonai, aí agradece pelo fruto da terra, né? É um costume judaico. Você pode reparar que lá no Novo Testamento, Jesus, ele ensinou, porque aquele povo estava carente de oração. Ele falou, mestre, nos ensina a orar como devemos. Aí ele disse, olha assim, Pai nosso que está nos céu. Então, é uma maneira de você, quando você ora o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, ali os talmidins, ali você também está orando pelo pão de cada dia. Né? Então é um costume judaico, porque Jesus era um judeu. E eu falando na oração que eu fiz aqui, fala de orvalho. Quando Noé foi anunciar o dilúvio, ele teve muitos problemas, porque ele falava em chuva, né? Em dilúvio, alagamento. E o pessoal não acreditava que naquele tempo não chovia. As plantas e tudo era molhada pelo orvalho que o Senhor mandava do céu toda noite. E foi difícil para eles entenderem que vinha um dilúvio. Até quando o Senhor mandou para eles poderem crer, né? Que vinha um dilúvio. Noé foi chamado até de doido. Né? Não, a missão de Noé foi fazer aquela barca, né? Que é chamado arca. Foi 100 anos para a construção. Mas durante 100 anos ele trabalhava nessa arca e 100 anos ele pregava sobre esse grande dilúvio, a grande destruição que ia acontecer no planeta Terra. As pessoas da época, por que elas não acreditaram em Moisés? Porque eles pensaram assim, esse velho está louco. Esse velho está louco, não acreditaram em Noé. Esse velho está louco. Aonde que vai vir água? Aqui em cima, no lugar alto, como aqui, onde nós moramos. E ele ainda fez ele está fazendo uma arca lá, em cima da montanha. No lugar mais alto da lugar cidade. Mais alto, e diz que a água vai lá. Então, muitas coisas que está na Bíblia, que está escrito na Bíblia, para aquele que não é espiritual, parece loucura. Aquele povo que ouvia o pregador Noé falando para que as pessoas deixassem o pecado, se arrependessem e se voltassem para Deus. Né? Quando ele pregava essa mensagem de salvação, o que acontecia com aquele povo? Eles criticavam, porque aquele pessoal
ele era um pessoal carnal, eles não tinham nada de espiritual na vida dele. Como é que eles vão entender uma mensagem dessa? Algo incrível, né? Poderia acontecer, mas o profeta profetizou. Mas, Ruth, aqui... João Patorá? Não, calma aí. Ainda vai voltar para o esconderijo? Vamos voltar para o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91, por ser um dos salmos mais queridos para aqueles que querem libertar o seu lar, a sua vida. Tem gente que ora todo dia. Shalom. Todo dia o Salmo 91. Tem gente que todo dia faz a leitura dele. Nós fazemos na sexta-feira, quando é no Kiddush, né? Uhum. E a gente lê o Salmo 91, que faz aquela divisão, que ali, quando a gente faz a leitura do Salmo 91, é a hora que o Eterno manda o anjo, né, naquela casa que está se fazendo Kiddush, prender todas as forças contrárias. Né? Quer dizer, o inimigo da família que está ali, o anjo vem e prende ele por 24 horas. Aí ele deixa de perturbar a família e a família vai guardar o Shabat em paz. Isso é para quem guarda o Shabat, né? Aí, Ruth, o que diz aqui? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. O meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. A gente, muitas vezes, num texto bíblico, como ontem nós estávamos ensinando um aluno de faculdade, que sempre os professores mandam para cá, para a sinagoga, alunos que vão fazer o TCC na faculdade para vir estudar religião com a gente, né? E aí a gente tem visto muitos alunos que vêm estudar com a gente e depois fizeram a prova e tiveram boas notas. Então isso para nós é muito bom, é gratificante a gente estar ensinando alguém, né? Está se formando em teologia e outra área da religião. Mas uma das coisas que eu falei ontem, e aquela palavra que eu já falei várias vezes aqui dentro do programa, Ruth, que um versículo bíblico tem 600 interpretações. Um versículo bíblico da Bíblia hebraica, não dessa Bíblia que tem aí. Porque nós no Brasil, nós temos um alfabeto, e esse alfabeto, o A, é o A. Já lá em Jerusalém, o povo hebreu, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. O Aleph, ele pode ser a letra, mas pode ser o número 1, que é o número 1. Né? Então, essa letra do alfabeto hebraico, chamado Aleph, ela não tem som. Ela não tem som. Então, a segunda letra do alfabeto hebraico é o Beit. O que o Beit significa na numerologia? O número 2. E o que a palavra Beit significa? O que? Casa. Então, pela madrugada, eu pensando que eu tinha ensinado sobre os 600 interpretações de um versículo bíblico da Bíblia hebraica. Eu tinha ensinado para o casal que veio ontem. E aquilo ali me incomodou pela madrugada, que a palavra é viva e eficaz, né, Ruth? Ela fica dentro da gente, né? E aí me veio um entendimento de como, por que eu falei que tem 600 interpretações do versículo bíblico na língua original. A comparação, porque nunca Deus tinha me dado assim, uma resposta de uma coisa para mim mesmo, por parábolas ou paradoxos. Então, quando de repente veio aquele meu pensamento em mim, que se eu tivesse 50 calças compridas, e 50 camisas. Pode mudar várias vezes, né? Calma, deixa eu entrar na matemática. Entra. 50 camisas e 50 calças. Cada camisa de uma cor, cada camisa de um modelo, cada calça de um modelo, cada calça de uma cor diferente. Então, quando eu aparecesse com a calça de uma cor e a camisa de outra, aí as pessoas olhavam e me viam com aquela roupa. No outro dia eu já estava com a mesma calça, mas a camisa de outra cor. Então, fazendo isso,
50 vezes, aí o que acontece? Aí eu vou fazer 50 vezes 50. Dá o quê? 2.500 vezes eu vou aparecer diferente na sociedade. 50 calças, 50 camisas. A variedade. Então foi me dado entendimento que assim também são as letras hebraicas dentro da Bíblia. Porque você, quando lê o hebraico, o que você lê, o que você fala no hebraico, não é o que se escreve. O som de uma palavra em hebraico, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Tenta escrever isso aí que eu estou falando, o som do que eu estou falando. E pode escrever? Pode. O que é que nós chamamos na tradução? Quando você pega um texto bíblico e vai traduzir para o seu idioma, para o português, vamos dizer. Pega o texto em hebraico e traduzir para o português. Nós fazemos algo chamado transliteração. Pega o texto original, faz a transliteração e aí nós passamos para o papel aquilo que está escrito em hebraico, nós transliteramos para o português. O que é a transliteração? Transliteração significa o som daquelas palavras em hebraico que eu fiz em português. Então, quantas caracteres, ou quantas letras tem o alfabeto hebraico? Né? Tanto o arcaico como o moderno. Até isso nós estava dando aula do alfabeto que foi escrito, o Velho Testamento, e o Novo Testamento, o alfabeto que foi escrito. Né? Shalom, meu filho, shalom. Aí, então, o texto bíblico, às vezes, você lê um texto bíblico em hebraico, faz a transliteração para o português. Mas quando o texto, Ruth, está no hebraico, aí você pode fazer essa mudança que eu fiz com a roupa. Eu peguei uma camisa azul e uma calça verde. Quando foi no outro dia, eu peguei uma camisa amarela, usando a mesma calça, já fiquei diferente. Então, eu faço isso 50 vezes. Então, houve mudança. Mas aí eu posso fazer mais 50 vezes 50 as mudanças de cores. Assim também as letras, as palavras em hebraico. É ou não é mistério? É. Só quem estuda hebraico pode entender o que nós estamos falando. Né? E você que está aprendendo, não se preocupe com o hebraico. Dentro do programa Nossa Terra, você vai aprendendo o hebraico aos poucos. Quando mesmo você esperar, você já está falando em hebraico. Não é assim? Uhum. E aí, Ruth, gostou da matemática? Isso é chamado gimatria, que é a matemática bíblica, mostrando que a gente deve estudar mais do que nós precisamos, porque fazer matemática bíblica, por exemplo, assim, há uma palavra em hebraico. Aí, para mim saber se aquela palavra, Ruth, ela é da Bíblia, o que eu devo fazer? A gimatria. O que é a gimatria? É pegar cada letra, ver o valor dessa letra, e aí eu vou descobrir se aquela palavra ela é da Bíblia ou não. Outra coisa interessante, Ruth, o porquê que o alfabeto hebraico tem 22 consoantes. Isso aí eu sei contar com os maçoretes. Tem a Bíblia hebraica, ela tem 22 consoantes. Como eu falei da numerologia, o Aleph, ele tem 1. O Aleph significa 1. Né? O Beit, 2. O Gim, 3. Agora tem o Shin. O número do Shin é 300. O Tav, 400. Tem letra do alfabeto hebraico que é 20, é 10, é 20, é 30, 40, 50, tal, 100. Aí você pega uma letra Shin
e multiplica pelo número da palavra, vai dar quantas vezes? Se só o Shin é o número 300. É matemática. Isso aí, as pessoas que só estudam a Bíblia, que fazem um curso de teologia, eles nunca vão entender se não estudar a língua original, que é o hebraico. Só para você ter um conhecimento do que nós ensinamos aqui dentro da sinagoga em Marabá, no sul do Pará. Aí, Ruth, agora nós vamos para a Torá, né, Ruth? Nós vamos avisar ainda as pessoas que estão assistindo o programa Nossa Terra, em qualquer plataforma da internet. Nós queremos avisar que de Adão para cá são 5.783 anos. De Adão até o dia de hoje. Quando for dia 15 para 16 de setembro do mês que vem, aí é o ano novo hebraico, que é o Rosh Hashanah, né? E esse Rosh Hashanah, que é o ano novo, é 5.784. Então, há essa mudança de ano agora em setembro. Uhum. E vamos para o texto da Torá. Está contigo a bola. Baruch Hashem? Você está tão bom falando. Né? Não, tem dia que a gente só quer ouvir, né? Hoje é terça-feira, né? Deuteronômio, capítulo 22, a Paraxá de Kitessé, o versículo é o 8. Quando edificar uma casa nova, fará um parapeito, maaquer, no teu telhado, para que não ponhas culpa de sangue em tua casa. Quando alguém dali cair, não semearás a tua vinha com diferente espécie de semente, Ilaim, para que não se profane o produto com que haja, mas na semente que semeares. Assim como no produto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento junto. Aqui, não pode colocar um boi e um jumento na mesma carroça. Porque um é mais alto que o outro, um tem mais força. Um tem mais força, outro tem mais velocidade. Porque o burro, quando ele empanca, para sair do lugar. Não te vestirá com tecido misturado, né? Que é de lã e de linho, juntamente. Franja fará para ti, e os porás nos 4 cantos de sua vestimenta com que te cobrires. Eu vou dizer, essa franja aqui que o Eterno fala, na tradução, na transliteração do hebraico para o português, o nome dessa franja é talit, ou tzitzit. Com 4 pontas, né? Então ele diz assim, franja fará para ti e os porá nos 4 cantos da tua vestimenta com que te cobrires. Então, quando você coloca, só para o homem isso aqui é uma veste, né, masculina. Quando o homem coloca o tzitzit, ou talit, ali existe os cordões e 613 nó e os cordões, né? Entre cordões e nó dá 613, a soma do talit. Esse talit, ele tem um cordão azul celeste. E Deus faz uma promessa, quando você vestir essa roupa, todas as vezes que Deus olhar para a sua roupa e ver esse cordão azul, aí ele lembra das promessas que ele tem com você, né? Quer dizer, Deus não esquece, mas aí é uma cutucada, né? Porque alguém está honrando ele. Esse aqui é meu servo porque está usando cordão azul. Ele é o comparado manto de oração. Que Elias jogou para Eliseu. Por exemplo, a capa de Elias. Não é a capa. A capa de Elias é o talit. Que nós usamos. O manto de oração, por exemplo. Eu uso o talit como rabino. Até antes de ser rabino já usava. Para fazer a liturgia da sinagoga. Para fazer as tefilá, as brahá. Tem pessoas que querem usar para fazer campanha. Uma que está errada, porque toda vez que for usar tem que fazer a oração. Tem que fazer a brahá. Outra a pessoa que usar tem que ser circuncidado. Ele não pode usar sem ser.
Porque senão ele está trazendo maldição. Uma vez nós fomos lá na 28, numa igreja, faz tempo isso, e lá tinha um pregador da noite. E ele estava com a estola sacerdotal. E pregando com aquilo no corpo e tal, e aquela conversa comprida. Quando terminou, eu fui lá e disse, rapaz, bonito esse teu talite aí, né? Aí ele, o que é talite? Não sabe nem o que. Não sabia nem o que era. Isso aqui é ungido, é consagrado. Aí eu disse, e essas letrinhas hebraicas aí, tu sabe ler? Não sei não, mas isso aqui é consagrado, é ungido. Eu falei, rapaz, deixa eu ler aqui pra ti. Baruatá, Adonai Elohim, Melech Haolam, tá. Aí, o que tu falou, hein? Isso aqui é oração em hebraico. Quem não sabe, bota isso em cima do corpo, tá trazendo maldição pra si. É o peso que tem. Como tu disseste, tu é muito observadora, tu disse que todo homem, quando usa o talite, quando ele coloca o talite, ele fica um pouco curvado. É por causa do peso espiritual, né? Porque é algo consagrado ao eterno. Então aqui tá, deixa eu continuar a leitura, né? Franja para ti e as porás nos 4 cantos da tua vestimenta com que te cobrir. E o que eu acho interessante, Ruth, é que a teologia judaica, ela é diferente da teologia que nós fizemos cristã. A teologia judaica, ela te ensina palavra por palavra, letra por letra, gematria, matemática bíblica e a parte espiritual da Bíblia, que é a Kabbalah e o Talmud. Aqui, franjas para ti os porás nos 4 cantos da tua vestimenta e que te cobrires. Quando tomar um homem, uma mulher, e depois de coabitar com ela, e ela aborrecer, e ele lhe atribuir atos caluniosos e divulgar contra ela uma má fama, e disser, a esta mulher tomei e cheguei-me a ela, porém não achei nela os sinais da virgindade. Eu cabo safado. Aí, o que é que diz? Tomarão então o pai da moça, sua mãe, e apresentarão os sinais da virgindade da moça aos anciões da cidade, à porta do tribunal. E dirá o pai da moça aos anciões, minha filha, eu dei a este homem por mulher, e ele dela se aborreceu, e eis que ele caluniou com a palavra, dizendo, não achei em tua filha os sinais da virgindade. Eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciões da cidade, e tomarão os anciões daquela cidade o homem, e castigarão, o mutarão em 100 círculos de prata, e os darão ao pai da moça, porque divulgou uma fama contra a virgem de Israel. E lhe será por mulher, e não poderá despir por todos os seus dias. Quer dizer, além dele fazer esse papelão de dizer que a moça não era virgem, espalhou uma má fama daquela jovem. E aí o pai foi aos anciões, né, da cidade, apresentou a prova de virgindade, que era o sangue, né, a jovem também era sábia, e ali foi levado ao julgamento, e ele foi achado condenado, esse homem. Então ele teve que pagar tanto ciclo de prata, uma grana alta. 100 círculos de prata. Ele teve que pagar isso, e outra coisa, viver com a mulher e não largar ela, né? Para honrar o quê? As virgens de Israel. Mas, Ruth, lê para frente aí. 20, né? Versículo 20. Porém, se isto foi verdadeiro, que não se acharam na moça sinais de virgindade, tirarão a moça até a porta da casa de seu pai e apedrejarão na presença dos homens de sua cidade. Morrerá, pois, cometendo um ato vergonhoso em Israel, fornicando enquanto estava na casa de seu pai. Eliminarás o mal do meio de ti. Porque tem mulher também que ela mente, né? Ela diz que é virgem
E quando for ver, não tem prova nenhuma de virgindade. Então ela era castigada, ela era apedrejada na presença dos homens da cidade e morrerá, pois cometeu um ato vergonhoso em Israel. Ruth, a regra seria o sangue. É. No outro dia de manhã ser colhido o sangue. Agora, segundo a medicina, quem é médico sabe que existe caso de ímã compassivo, que ele não rompe na primeira noite. E daí que as inocentes iam julgadas e condenadas por ter esse tipo de ímã. Quando o homem era paciente, que ele... porque é um período, Ruth, que se dá para consumir o casamento, chama consumir o casamento. Não se consome um casamento na primeira noite. Né? E aí o que acontecia com aquela jovem? Às vezes ela era acusada de ter tido outro homem antes do casamento. A família ficava envergonhada porque o pai era humilhado, porque não tinha cuidado da virgindade da filha. Isso são regras, são parte das leis de Israel, o que está escrito nas leis de Israel, para manter o casamento, a sociedade, que vem também a lei do levirato. Tudo está conjunto entre essas leis, de acordo com os artigos e os incisos, que conforme a pessoa infringiu a lei, como será a sua sentença, o veredito do juiz. Porque isso aí faz parte das leis de Israel, lei civil de Israel. 22. Quando foi encontrado um homem deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos os dois. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Quer dizer, que se deitou com a mulher e a mulher. E eliminará o mal de Israel. Se todo homem que for pego com a mulher casada, quer dizer, ele praticando prostituição e ela adultério, a morte dos dois era no ato. No ato. Para eliminar o quê? O mal de dentro de Israel. Se faz isso com 2, 3 casais, aí ninguém queria entrar na boca dessa. Como tem muita Bíblia que é alterada ou tirou, tem uma passagem no Novo Testamento que uma mulher foi pega nesse ato e só ela que levaram na presença do povo. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria porque ela morrer. não adulterou sozinha. Tinha que ser levada ao casal, não era não? Do mestre, ele sendo a porta e ela passou. Pela lei de Israel, tinha que ser o casal. Ninguém adultera sozinho. Né? Ninguém adultera sozinho. Se é um adultério, há um cônjuge. E ali deveria ser castigado pela lei de Israel os dois, porque todos os dois pecaram. Não só a mulher. Não só a mulher. São erros que tem no Novo Testamento que não está dentro das leis de Israel. Aquilo ali foi uma igreja que fez, deixou aí pronto. Botou só a mulher como culpada. Como culpada. Porque você pode observar que a Bíblia, somente o Novo Testamento, é muito machista. O Velho Testamento também é muito machista também. Aí a mulher não valia nada, não tinha, né? Não tinha preço. Tem uma passagem, não sei se é de Timóteo, que diz que a mulher não pode falar na igreja. Quando for falar, tem que perguntar para o marido. O Novo Testamento fala que é indecente a mulher falar na igreja. E se ela quiser falar alguma coisa, pergunte para o marido em casa. Isso aí são doutrinas de Coríntios. Não tem nada a ver com o judaísmo. Né? São doutrinas e outra coisa. Se você falar o que eu estou falando aqui, muita gente fica chateada. Porque muita gente é liderança nas igrejas. E aí, como é que fica? Vale o cargo ou a palavra que está escrita no Novo Testamento? E ainda mais se o homem for machista, né? Deixa sempre a mulher de lado. Bora para o 23. Quando houver uma moça virgem desposada com algum homem,
e um outro homem a achar na cidade, se deitar com ela, tirareis a ambos a porta daquela cidade, e o apedrejareis e morrerão. A moça, porque estando na cidade, não gritou, e o homem, porque afligiu a mulher de seu companheiro, eliminará o mal do meio de ti. Quer dizer, o cara sabe que a mulher estava tipo noiva, né? Mas a inveja, ele agarrou a mulher e abusou. Então a mulher, se ela aceitou e não gritou, ela também está errada, morreu os dois, né? Ruth, as leis de Israel mesmo, está de acordo com a Bíblia, tendo essas coisas. Por exemplo, um soldado israelense, um oficial israelense, jamais tocará numa estrangeira em época de guerra. Se tocar, vai casar. Vai lá, 25. E se no campo achar o homem, a mulher desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá somente o homem que se deitou com ela. Mas a moça não fará nada. A moça não tem pecado de morte, porque, como no caso do homem, ele se levanta contra o seu companheiro e o mata. Assim também é este caso, pois no campo a achou. A moça desposada gritou, e não houve quem o salvasse. Quando achar um homem a uma moça virgem que não foi desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem encontrados, então dará o homem que se deitou com ela ao pai da moça 50 siclos de prata, e ela lhe será por mulher, porquanto afligiu, e não a poderá despir por todos os seus dias. Despedir, quer dizer, se encontrou. No campo ela já fica mais desprotegida, porque ela está só, né? Por exemplo, assim... Mesmo que ela grite, ninguém... Em chácara, em fazenda, a jovem pega uma bacia de roupa, bota na cabeça, uma virgem. Uhum. Ou mesmo uma mulher casada, vai lavar roupa lá no brejo. Onde ela está sozinha ali, fazendo trabalho dela. Aí aparece um gaiato. Para tomar gosto, para maltratar, para seduzir, para prostituir. E ela grita. Porque a defesa dela está no grito, pedir socorro. Ela pediu, mas ninguém ouviu. Né? Então, segundo as escrituras e a Bíblia diz, que essa mulher, seja ela virgem ou não, ela gritou, pediu socorro. Então, não há pecado nela. Né? É por isso que as moças, ela tem que vigiar onde ir. Nunca ir só. Antigamente até as festas... Tem jovem que você fala, fulano, tem que cuidar. Eu sei me defender. Sabe se defender. No laço, olha, uma mulher cantada 99 vezes, às vezes ela resiste. Mas 100 vezes é muito difícil. Porque, na realidade, o pecado e o pecador insiste para manter o pecado. E o pecador tem laço. Tem laço. E essas meninazinhas novas, adolescentes, que se encanta, ela sonha com o príncipe encantado, que vem no cavalo branco. Não, a primeira coisa dessa jovem, novinha, 13, 14 anos, a primeira coisa que ela tem é uma agenda. Uma agenda, um diário, é o diário. É o diário. Eu lembro que tu tinha um diário, tu escrevia as coisas bonitas, e eu pensava... Não tá funcionando o computador. Não tá funcionando, chamadinho. Então, nós estamos gravando, filho. Acorda ela. Acorda ela. Faz um barulho lá dentro do quarto, bate na porta. Teu pai tá para chegar, vai lá. Chegou. Aqui é assim, gente. A gente está gravando ao vivo. Quando eu via em Israel, Rabino Eliyahu Haskin, gravando lá sozinho no apartamento em Israel, 3 horas da manhã. De repente a câmera virava de cabeça para baixo. Aí eu ficava olhando. Essa visagem não era a meninazinha dele de 2 anos. Tinha vezes que ele falava, fulana, Rebeca, Sara, uma coisa assim. Eu sei que ele falava.
E a menina vinha, rodava a câmera e ia ficar de cabeça para baixo. Isso. E eu pensei que isso acontecia com ele, comigo não acontecia. E todo dia ele vem aqui, quando ele acorda de ir para a escola, o Kalel. Aí vem, mas tem que falar com a vovó dele. E ao vivo. E quando ele volta para aparecer? Mas, Ruth, vamos para os comentários. O que diz os rabinos, os rebes, doutores da lei, comentário? Vamos para o versículo 8, né? Que nós começamos. Fará um parapeito. Desde criança, quando eu morava na Praça Duque de Caxias, ali, eu olhava para aqueles prédios que tinha em volta da minha casa, maçonaria, tudo de andar, né? E os meus vizinhos também, as casas de andar, eu subia lá, cuspia na cabeça de quem passava. Aí, na minha ideia de infância, de quando eu crescer, eu vou construir uma casa de andar, só para me cuspir na cabeça de quem passa. Coisa de criança. Só que você fala essas coisas e o projeto fica aqui dentro. E hoje quanto tempo nós moramos numa casa de andar? Eu não cuspo na cabeça das pessoas, não quero espaço bem de baixo, para lá e para cá. Mas o meu sonho de construir uma casa de andar aconteceu. Agora, quando nós fizemos a casa de andar, ficou na frente da casa uma laje, ainda por terminar o parapeito. E aí nós tínhamos uma porta fechada, porque criança não podia ir naquela laje, porque poderia cair lá embaixo. Você lembra uma vez, nós tínhamos um cachorro pitbull, e cachorro é bicho que desconfia de pessoas. E veio um pastor falar comigo. E esse pastor gritou na porta. Quando gritou, a cadela correu e pulou daqui de cima, em cima do pastor. E o pastor desceu a ladeira correndo e gritando, me acorde, o pitbull, né? Só que ela era dócil. Mas 5 metros de altura. Aí o pastor, rapaz, amarra aquele cachorro, aquela cadela. Não. Aquela cadela ali, quando as pessoas têm espírito ruim, ela percebe. Ele disse, rapaz, então eu tô ruim, porque o negócio tá tudo fechado. Diz assim, minha irmã, sua cachorra tá aqui embaixo. Não, ela tá aqui em cima não, mas ela pulou. Ela pulou para me pegar aqui embaixo. E aqui fala assim, farás um parapeito. Peraí. O parapeito, deixa eu terminar a minha história, Maria. Deixa eu construir minha casa. Então, o meu sonho era construir uma casa de andar, porque é tão gostoso você ficar numa casa de andar, aí, porque a vida é tão corrida, de um lado para o outro, ajuda um, ajuda outro, e minha vida sempre foi ajudar o próximo. Mas tem um dia que você quer ficar à vontade, assistir. Por exemplo, quando eu levanto de manhã, levanto 6 horas, todo dia. Aí vou passar o café, eu ligo a televisão no Jornal de Belém, que é liberal, né, para saber notícias da capital, do município, do estado. E ali fico passando café e ouvindo. Aí começa a arrumar o estúdio. Quando eu termino de arrumar o estúdio, já falta 5 minutos para as 7. Aí a hora que você já acordou, tomou café, aí bora, você ajeita, a gente se ajeita ali rápido, e 7 horas a gente está no ar. Quando termina, de 7 às 8, aí terminou, 8 horas, 8h10, 8h05, aí eu vou assistir o programa todinho, mais 1 hora assistindo. Quando dá 9 horas, 9h10, é que eu vou parar, porque terminei de assistir o programa todinho, aí vamos sair para trabalhar, fazer alguma coisa. Então, esse período meu, de 6 horas até 9 horas da manhã, é muito corrido. E o que é que tem o parapeito aqui? Aí, escute. Então, o parapeito, quando eu estava construindo a casa, eu lembro que eu não tinha condição de fazer uma grade lá na frente. Aí, então, aquela porta que saía para a área ficava fechada. O melhor da nossa casa a gente não desfrutava, que era a área, onde corre vento, à tarde, à noite. Tão gostoso. Mas você vai ficar na ponta de uma laje, sujeito a alguém cair. Aí eu lembrava da Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela cobra a gente. Aí eu lembrava que está aqui na Torá, mesmo sem ter conhecimento de judaísmo, eu lembrava que Deus mandava a gente fazer o parapeito, assim, uma grade de proteção. Aí um dia eu chamei o Kleber e fez para mim de tijolo. Tá aí até hoje, né? Não sei quanto tempo faz que ele fez, quantos anos. Então, essa grade de proteção, toda casa que tem um andar em cima ou mais, tem que ter, né? A grade de proteção.
Porque aí, se alguém cair dessa laje, o sangue dessa pessoa fica sobre o dono da casa. Aí você quer isso para a sua vida? Pode ser parente ou não, mas se cair de lá, morrer, o sangue vai ficar sobre sua cabeça. Ninguém quer culpa, né? Essa culpa não caiu por causa de mim, morreu por causa de mim, não. Baruch Hashem? Terminou? Terminou. Aí o versículo 8 diz assim, fará um parapeito. Antigamente se usava os terraços e as telhas para inúmeras necessidades. Lá em Israel, a maioria das casas não tem cobertura de telhas. Eles sempre fazem uma laje. Chamar terraço. Porque lá é muito quente e quando é o período assim que está quente, eles dormem na laje, serve para botar algum alimento para secar, como quando traz da roça, né, dos campos. E eles faziam sempre isso. Você vê que a história de Davi, quando Davi vê a mulher lá, né, tomando banho, se passando óleo, foi porque ele olhou lá do alpendre e viu ela lá na laje. Aí diz assim... Mas, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Por que é que lá em Israel toda casa tem laje? Você falou aí que é para secar os cereais. Tem várias atividades ali para secar roupa, alguma coisa. Mas tem no ano... No período quente eles dormem lá em cima. Calma, mulher, calma. Existe 7 dias no ano que é feito ali uma tenda, por exemplo assim, é feito um barraco da cabana. Chamado cabana, mas de que palha. É a festa das cabanas, a festa das primícias. Aí era isso que eu queria chegar. Sucote, né? Então, toda casa comporta em cima um sucar. Um sucar. Ali se faz, por exemplo, se deixa o conforto do lar para a família habitar durante 7 dias e no telhado as palhas são falha para que a pessoa, quando estiver deitada aqui, vê as estrelas no céu, para lembrar o sofrimento que o seu antepassado teve lá no Egito. Quando saíram. O sofrimento que eles passaram no deserto. Quantos anos eles dormiam em tenda? 40 anos. E isso é a lembrança. Então tem a festa, é a festa dos tabernáculos, né? Que é uma festa muito importante. Todos que estudam sobre Israel, sobre festa, encontram isso aí. E eles fazem essas tendas, ou cabana, e botam os alimentos pendurados que eles traziam da roça, né? Você uma festa das primícias, fazer da uma colheita. sucá para o dia de Sukkot. Aí ele diz assim, doméstico, né? A Torá ordena que se faz parapeito neles, para prevenir os acidentes de queda destes lugares altos. Ruth, quando eles não têm condição de fazer, de pegar palha do coqueiro, ou outro tipo de planta, eles fazem a casa lá em cima de lençol de cama. Né? Diz assim que a Raabe escondeu os espias, foi lá no meio de muitas coisas que tinha lá, secando, né? Escondeu os espias lá dentro. Porque ela morava em cima do muro, né? E tinha a parte dessa. Por isso que tem um ditado, aí sai do muro. De cima, porque tem gente que fica em cima do muro. Sai de cima do muro, porque ele não está nem do A nem do B. Ele está em cima do muro. Esse ditado surgiu naquela época de Raabe, né? De acordo com o Talmud, o parapeito deveria ter no mínimo 2 côvados, aproximadamente 1 metro de altura. Neste mandamento está incluído tudo o que é perigoso para as pessoas, como ter um poço e deixá-lo aberto ou sem cerca. Igualmente está proibido ao israelita possuir um cachorro perigoso em sua casa. Ruth, uma das coisas que matou muita gente no passado é que eles faziam o poço, mas não faziam a boca do poço. Não tampava. E não tampava. A pessoa vinha à noite no escuro, caía, a vez não sabia nadar, morria no poço. Outra, você tem um cachorro perigoso e você deixa a solta, também é responsabilidade sua. Porque o cachorro,
ele sai aí de qualquer jeito. Então, você como dono, você tem que prender ou amarrar para ele não trazer estrago, né? Hoje em dia tem os Rottweilers, Pitbull, tem uns cachorros aí ferozes que não pode sair na rua sozinho não, que ele vai fazendo arruaça, batendo matando gato, pegando cachorro pequeno, estraçalhando, mordendo, porque essa é a atitude de um cachorro desse que é feito em laboratório, né? Como e outra porque aqui fala de animal, dá o exemplo de cachorro, mas tem pessoas que inventam de criar onça, leão, touro selvagem. Tudo isso que é perigoso, você tem que ter cuidado, não invente de criar e deixar solto. É tipo, outro dia eu estava vendo e o pessoal ria que só um homem que tinha um bode. Toda pessoa que ele passava, ele dava cabeçada nas pessoas, derrubava. A gente chama, lá no Nordeste chama amarrada. Então, quem é o dono tem que ter cuidado, porque isso aí traz perigo, às vezes até de morte, né? Lá no Nordeste tem um bode lá chamado Bode José. Todo enterro que tinha na cidade, ele acompanhava até o cemitério. Era um mistério, né? Aí, quando ele morreu, fizeram uma estátua. A cidade também todo dia se viu. Aí fizeram uma estátua do Bode José, botaram lá na praça. É merecido, né? Quantos velórios ele foi, né? Em todos. Aqui na nossa cidade, eu tive um amigo. E ele, quando ele encontrava comigo, rapaz, a última vez que encontrei com ele, foi quase 2 horas nós conversando. A gente relembrando as coisas, mas hoje ele já partiu para o outro lado, né? Ele já tinha ido 6.800 velórios só de gente daqui de Marabá. Todo velório ele acompanhava. Não. Ele tinha notado o nome de fulano assim. Fulano faleceu em tal dia assim, eu fui no velório. Desse jeito, ó. Aqui tem um pessoal que ele tem um grupo em WhatsApp que eles fazem isso. Quando morre alguém, já anuncia o que é para eles ir no velório. Pois esse ia, a família dele tem guardado esse caderno que ele acompanhava. Era amigo da gente, demais, eu gostava de conversar com ele. Porque quando a gente, marabaense, se encontra, assim, um grupo assim, a gente esquece de tudo. Aí vamos lembrar as coisas boas que já aconteceu na nossa cidade. Bom dia, dona Dina. Hoje ela acordou cedo, hein? Hoje tem açaí, hein? Bom dia. Ruth, aqui no nosso prédio, na Folha 20, tem uma oficina que foi instalada agora há poucos dias, a UTI Cell, né? Onde as pessoas vão chegando com o celular e rápido eles fazem o serviço, atende na hora, né? A pessoa entregou o celular rapidamente. Eu quero trocar uma tela, eu quero trocar a bateria, eu quero trocar uma capa. E eles fazem na hora, né? Então, para você aí que está com problema do seu celular, UTI Cell, fica aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, entre as duas funerárias. Bora seguir. Versículo 9. E eles cobram barato, né? O serviço é rápido e é barato. Vamos para frente. Aqui fala de diferença de espécie, né? No versículo 9 até o 11, trata-se do que se chama, na linguagem talmúdica, Quilaim. Isto é, da proibição de mistura ou juntar 2 espécies de animais, sementes, árvores e lã com linho. Este preceito pertence à categoria das leis denominada Ruquim, nas quais a Torá não explicou a razão de sua proibição. Porque, diz assim, 2 espécies de roupa, uma de linho e outra de lã. Quer dizer, uma vem do bicho do linho, que é um inseto, e vem outro da ave, né? Que é o algodão. Um esquenta e outro esfria. Mas então você não pode vestir os 2 juntos. Essa proibição é mistério. Não entendo porque Deus proíbe o uso desses 2 tecidos juntos. Você pode usar um e depois pode usar o outro. Mas não pode usar junto. Não pode usar junto. É porque assim, se você for para um lugar que é frio, você veste uma parte que é fria, a outra parte é quente. Qual vai se sentir melhor? Esquentar os pés? O comentário fala que isso aí é a base do Ruquim. Porque nós, no judaísmo, nós mantemos um padrão
quando a gente estava ensinando aquele jovem, aquele casal, nós falamos da comida coxa cachorute, né? Coxa, cachê, que é a comida sadia. É que Levítico 11, Deus deu um cardápio para o seu povo. Quando a Bíblia diz que Deus deu um cardápio para o seu povo, está se falando de Israel. Agora, se o povo das nações quer seguir, aí será abençoado, né? Aqui também nós estamos falando da mistura de 2 animais, quer dizer, enxerto. Como foi feito em laboratório, você vê que o cachorro pitbull, rottweiler, tudo foi feito mistura de tigre com animal, com outro animal, né? Cachorro. Aí sai um cachorro muito valente. Né? A cadela pitbull, ela é mais dócil. Mas nós temos aqui não é puro, não? Não. Esse do nosso filho. Misturado com labrador. É um cachorro. Mas tem razão. Labrador. O labrador, nós tivemos quando ele morreu, rapaz, me deu uma dor no coração, que ele nunca mais queria um cachorro. Todo mundo ficou apaixonado pelo cachorro, e o cachorro era igual uma pessoa dentro de casa, né? Outra, você não pode misturar sementes, assim, enxertar. O Eterno não aceita enxerto, você pegar uma árvore de um limão e enxertar com tangerina. Ou laranja com lima, quer dizer, aí diz, por quê? Tipo um desenho que tem de criança, porque você está desfazendo a obra do Eterno, né? Por exemplo, se Deus fez laranja lima... Lima não, ele fez só laranja, ele fez só lima, a gente vê na internet aí o pessoal dando curso de enxertar. É errado, a Torá condena enxerto. Você vê, tinha um erro grande lá no Novo Testamento, onde fala de enxerto. Que aqueles que era para aceitar, não aceitaram, que é o povo israelita. Aí aqueles que aceitar serão enxertados na videira. A palavra enxerto é rejeitada por Deus. Porque a palavra enxerto, ela está desfazendo a obra de Deus, quebrando a cadeia de DNA, né? Aquilo que, por exemplo, assim, quando nós temos laranja, é laranja. Quando nós temos lima, é só lima. Você vê que a lima sumiu, ninguém fala de lima mais. Né? Mas quando você ainda acha, laranja-lima. Porque tem o doce da laranja, mas a lima, ela não é doce, ela é um pouco amarga. Inclusive, ela é medicinal. Mas as pessoas juntam os dois, aí sai a laranja-lima, que é gostosa. Então, muito cuidado com o enxerto. Outra que nós fizemos muito pela ignorância de não saber, né? É você ter um cachorro, você cortar o rabo, cortar as orelhas. Muitas vezes a pessoa faz exageradamente, prejudica o cachorro. Eu sou um servo, uma serva de Deus e... Está mutilando os animais. E mutilando, desfazendo a obra de Deus, cortando a orelha de cachorro, o rabo de cachorro. Isso é contra a Torá. É contra a Torá. Contra a Bíblia. Não... Você está contra a tua Bíblia, contra o teu Deus, quando você faz isso, né, Ruth? Aqui diz assim, quanto à proibição de um boi e um jumento trabalharem juntos, sabendo que cada espécie de animal tem uma força que lhe dá uma maneira particular de caminhar. Obrigar 2 animais de diferente espécie, a puxar junto a mesma carga, ou a caminhar no mesmo passo, é forçar a natureza de cada um deles e fazê-los sofrer. Porque se você botar os 2 para trabalhar junto, o boi ele vai puxar o burro. E tem hora que ele tem que arrastar, né? É porque, na realidade, Ruth, é proibido colocar em um jugo duplo animais com força diferente. Porque o que tem mais força carrega o jugo e ainda puxa o animal. E aquele animal vai sofrer. Vai sofrer, porque ele está sendo puxado, arrastado. Aí ele pode adoecer e morrer. Porque, na realidade, todo o trabalho que Deus fez dentro da Torá, em termos de animais, é para que os animais não sofram. Você vê como se mata uma galinha no judaísmo. Como se mata um boi.
né? A preparação, você vê o que os marchantes que cortam as carnes de boi, né? de animais, de aves, eles procuram sempre não misturar uma coisa com a outra e fazer dentro de um propósito que o animal não sofra. Tem pessoas que ele vai matar o animal porque no judaísmo a pessoa tem que ser formado para saber matar o animal sem dor. Ruth, essas coisas, o animal, quando a gente cria, tem um amor, e ele tem amor por a gente, né? Nós estamos tendo um problema na nossa família, não vou dizer quem é o filho, mas tem um cachorro que desde ontem de ontem, ele era alegre, alegrava a casa toda, e aquela coisa toda, as crianças tudo doidas pelo cachorro, mas esses 3 dias eles estão em volta do cachorro, já deram remédio, já levaram para fazer tratamento, mas há uma bactéria que está matando o cachorro aos poucos. Aquele que era alegre, ele fala assim, pai, ele olha para a gente ainda com aquele olhar de querer agradar a gente, mas a gente vê que ele não tem mais força. Então, é interessante, quando você vê uma criança gostar de animais, é porque ele tem um coração bom. Né? Então, uma coisa que você tem que ensinar para os seus filhos é tratar bem os animais. Não maltratá-los, né? Hoje já existe leis, até cadeia para quem maltrata os animais, né? Mas, Ruth, nós vamos encerrar porque o programa aí a gente faz dentro de 1 hora, né? E para você que está assistindo, eu acredito, assista de novo. Para você ver o tanto que você aprendeu hoje, né? Nós temos muita coisa para falar. Tem muita coisa. Mas amanhã a gente te espera no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma internet, no Facebook. No mesmo canal. Mas você pode assistir aí esse programa. Nós não temos patrocínio, né? Não. A gente fala aqui da oficina UTI Céu, porque é da família, né? Da família, são 2 jovens que estão batalhando aí, que são bons no que faz. Aí a gente faz aquela divulgação de graça para eles, dizendo, se você, onde você estiver aqui no Nova Marabá, e tiver problema no seu celular ou qualquer outro bairro, vem aqui na 20, que tem 2 técnicos aqui bons, tem equipamento que veio de outro país, né? E coloca o celular lá, mostra tudo que é defeito. Não é brincadeira não. Veio de fora esse aparelho. E aí rapidamente eles vão solucionar o problema do seu celular e você vai ficar contente e alegre, né? É barato o serviço, a gente faz essa propaganda de graça. Eu sempre fiz dentro das programações que eu faço, algumas propagandas de graça. Agora esse programa aqui não tem patrocínio, nem de loja, nem de político, nem de religioso. Aqui é eu e a minha esposa e aqueles que contribuem, como o Daniel Cavalcante, o Dani, né? Que contribui, a Daniela, talvez o pessoal com o computador vai com ela e tal. Então, é a família aqui trabalhando em prol da sua família. Para que a sua família cresça, é necessário que alguém ensine. E esse alguém Deus escolheu para ser nós, para chegar até você através do programa Nossa Terra, para levar a palavra de Deus e decifrar profecias. Aí estamos chegando ao final. Espero que você tenha curtido, compartilhado e que você tenha aprendido alguma coisa, porque a gente só aprende estudando, né? Eu também não sabia quantos cachorros eu mandei cortar a orelha, cortava o rabo, mas hoje não. Hoje, se você fizer, você já sabe, está desfazendo a obra do Eterno, está mutilando os animais. Existe uma lei que ela proíbe fazer isso. Mas antes disso, existe a lei de Deus. Existe a lei de Deus. Não maltrate os animais. Para ele, um pitbull bonito, do jeito que ele nasce, ele é bonito. Né? Pitbull, qualquer cachorro. Agora você cortar o rabo para ficar mais bonito, não, você aleijou. Cortou as orelhas, tirou a proteção. O cachorro pode, num banho, ele pode ficar surdo, né? Ficar moco. Aí você estragou o animal. Mas vamos ficar na paz, shalom, shalom. Shalom, shalom.